Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Neste vídeo aqui vamos falar sobre algumas funções importantes oferecidas por planilhas eletrônicas. Então, começando aqui, a soma. Se eu quero, por exemplo, somar essa célula com esta outra aqui, como que eu faria? Então, eu começo digitando igual, clico na célula que eu quero somar, mais a outra célula lá que eu quero envolver naquela soma, Teclo Enter. E aí eu tenho, então, o resultado da minha soma ali sendo exibido na tela. Tá? Fazendo mais uma vez aqui, agora para subtração, a gente procede de maneira análoga, esta célula, só que agora menos a outra célula. Teclo Enter e tenho lá o resultado. A multiplicação, essa célula aqui vezes essa outra. Como é que é o vezes? É o asterisco. Então, uma célula vezes a outra, asterisco. E a divisão? A divisão é a barrinha, Então, esta célula barra a outra célula. Assim a gente faz a divisão. Beleza? No caso da divisão aqui, a gente tem um monte de casas, à direita da vírgula. Nós poderíamos formatar isso usando aqui, formatar como número. E aí a gente adiciona casas decimais ou reduz, usando esses recursos aqui. Certinho? Então, temos aqui soma, subtração, multiplicação e divisão. Certo? Este aqui é o primeiro, então, conjuntinho aí de recursos, para a gente poder aqui automatizar cálculos, enfim, em planilhas eletrônicas. Seguindo adiante, nós temos a funçãozinha soma. Então, como diz ali, ela vai somar os valores dentro de um intervalo que tu indicar. Então, olha lá o formato da funçãozinha. Soma, abre parênteses e o intervalo. Então, vamos lá. Igual, soma, abre parênteses, quero desde aqui até a última célula ali. Eu cliquei, seguro o mouse clicado, arrasto para envolver todo mundo, defini meu intervalo de células, fecho parênteses e teclo Enter. E aí eu tenho lá o resultado da soma daqueles valores lá e a fórmula sendo mostrada aqui ao lado. Para quem está com os olhos mais atentos, percebe aqui, ó, aqui na funçãozinha, aqui, ó, o intervalo de dados, ele não ficou com todas as referências dessas células, uma a uma. Ele pegou o quê? Ele pegou a referência da primeira célula do intervalo, a B8, e a última célula do intervalo, que era a B14. Então, ele vai desde a B8 até a B14. Desde a B8 até B14. Perceba que esses dois pontos representam o até. Então, se tu queres informar um intervalo de dados desde uma célula até outra, você coloca a referência da primeira célula, dois pontos, referência da última célula. Ele vai pegar todo mundo que estiver dentro daquele intervalo ali. Então, você pode digitar isso manualmente ou você pode fazer como eu fiz, Eu digitei a fórmula e selecionei com o mouse aqui o intervalo que eu gostaria de envolver na conta. Certinho? Vou dar um ESC aqui para nós sairmos do modo de edição e retornar para o modo que nós estávamos. E está aí, então, mais uma funçãozinha. Funçãozinha soma. Tá? De maneira muito semelhante, nós temos a função média. Então, se eu tenho essa lista de valores aqui e eu quero calcular a média, eu vou lá. Então, igual média, seleciono todo mundo, fecho parênteses, Enter, e eu tenho a média aqui, então, de todos os valores acima selecionados. Posso formatar também para dar uma melhoradinha ali na aparência daquele resultado. E pronto. Então, média. Lembrar do acento. Às vezes a gente esquece do acento e a funçãozinha não funciona direito. Tá? Então, vimos soma, vimos média. Agora temos uma funçãozinha aqui que o nome dela é moda. A função moda é uma função bastante utilizada na área de estatística, que ela serve para o seguinte. Dada uma lista de valores, essa funçãozinha moda, ela nos dá qual é o valor que mais se repete naquela lista. Então, qual é o valor que predomina naquela lista. E aqui no LibreOffice, o nome dela é modo, certo? Então, aqui no LibreOffice se chama modo o nome da formulazinha. Então, vamos lá. Igual modo,
abre parênteses, quero ver qual é o valor que mais se repete nessa lista aqui em cima. Fechei, Enter, e ele me diz agora que o que mais se repete é o valor 1. Perceba, porque eu tenho aqui em cima e tenho aqui no meio. Todos os demais valores não se repetem nessa lista aqui. Se eu colocar aqui um valor 2, aqui 2 também, aqui 2, agora ele percebe que o valor 2 se repete, né, em maiores vezes nessa lista aqui. Então é uma funçãozinha bem interessante para a gente fazer resultado de votação, por exemplo, você está querendo verificar qual modelo de camiseta a turma mais curtiu. Então você pode usar essa funçãozinha aí, modo, né, que ela vai calcular a moda, ou seja, aquilo que mais se repete numa lista de valores. Beleza? Então mais uma funçãozinha aí para nós. A função seguinte é a função mediana. A função mediana ela é parecida, ou melhor, ela é comumente, né, confundida com a função média, mas a função mediana ela funciona da seguinte forma. Você dá para ela uma lista de valores e ela te diz qual é o número que está no centro dessa lista de valores. Por exemplo, aqui eu tenho uma lista de valores 1, 2 e 3. Se eu calcular aqui a mediana, cujo nome da funçãozinha é med, mediana, eu vou selecionar todo o intervalão ali. Qual o resultado que ele vai me dar? Vai me dar 2. Por quê? Porque de toda essa lista aqui, ele vai pegar os valores, vai ordenar esses valores e vai ver qual é o valor que está no meio. No caso, é o 2. Se eu colocar um 4 aqui, qual é o valor que está no meio? Eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então, o meio seria alguma coisa entre 2 e 3. Certo? Então, a mediana me dá este valor aqui. Se eu colocasse aqui um valor 25 aqui embaixo, por exemplo, ele ordena então a lista, e qual é o valor que está no meio dessa lista? O 3. Fica 2 valores para cima e 2 valores para baixo. Se eu tiver aqui um 122, por exemplo, ele vai pegar quantos itens tem nessa lista? 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. Então, entre o 3 e o 4 é o meio, é o centro desta lista. Então, a mediana nos dá o valor que parte essa lista em duas metades de mesma quantidade de elementos. Certinho? Então, mais uma funçãozinha aí para a gente conhecer. Med, intervalo. Seguindo o barco aqui, temos a função máximo. Máximo e intervalo. Lembra que ela tem aqui um acento. Ela nos dá o valor máximo, né, presente numa lista, no intervalo de células. Então, aqui neste caso aqui, nós temos uma lista de itens escolares e a gente aqui fez orçamentos na primeira loja, na segunda loja e na terceira loja. E aqui a gente tem os valores praticados, né, por essas lojas. Perceba que, por exemplo, para lápis, uma vende a R$ 2,80, outra a R$ 6,40, outra 90 centavos. Como que eu faria, então, para descobrir qual é o valor mais alto de caneta dentre esses 3 orçamentos? Eu posso usar, então, aquela fórmula lá. Máximo, informo as células que eu desejo analisar, Enter, e ele me deu lá que o valor mais alto, né, dentre os orçamentos aqui para a caneta foi o de R$ 12,10. E aqui ao lado vocês conseguem visualizar, né, a fórmula que eu utilizei. Aqui, né, a gente pode usar aqui, agir na alça de preenchimento e expandir essa formulazinha para as demais células, né? E aí ele nos dá aqui qual é o valor mais caro para borracha. R$ 4,00, para caderno, R$ 23,70 e por aí vai, certo? De maneira que, se eu for a pessoa mais azarada, né, e fizer a pior das compras, comprando tudo dos lugares mais caros possíveis, eu selecionei todo mundo e eu posso conferir aqui embaixo, soma R$ 318,70. Está vendo aqui na parte inferior? Inclusive, se você clicar com o botão direito do mouse aqui na parte inferior, você pode ligar e desligar opções aqui para você ter pronto já, né, esses valores sendo exibidos aqui a qualquer tempo. Basta apenas selecionar as células.
Então, essa funçãozinha máxima, ela pode ser interessante, né, quando a gente está, por exemplo, comparando diferentes orçamentos em uma tabela. Assim como nós temos a função máximo, nós temos também a função mínimo. Tá? Ela funciona da mesma forma também, ó. Igual, mínimo, lembrar do acento, né? E eu quero ver qual é o menor valor dessa lista aqui que eu selecionei. Fecho parênteses, Enter, e ele me diz que é R$ 6,30 o menor valor dessa lista. Então, se eu pesquisar, né, e comprar no lugar mais barato esses produtos, eu vou gastar R$ 118,90, pois eu estou comparando os três orçamentos usando a função mínimo, né? E aí eu tenho então essa possibilidade de comprar todos eles a R$ 118,90, ao passo que se eu comprar, né, usando os valores mais caros, ó, R$ 318,70. Então a variação de preço é considerável, né? Usando então a funçãozinha mínimo e máximo, você consegue fazer esse tipo de análise. Beleza? Então, a função que a gente vai ver na sequência aqui, ó, é a função conte pontinho num, com acento. Então, para que serve essa função aqui? Ela conta os números contidos dentro do intervalo lá que você indicou. Então, e aí um detalhezinho, né? Ela conta só as células que contêm números válidos. Então, saca só. Eu tenho uma célula aqui, eu tenho uma coluna, né? Que uma célula tem o número 2022, a outra tem uma palavra escrita, a outra célula está vazia, outra tem um nome, outra tem um número novamente, outra tem um erro aqui, outra tem uma palavra. E aí, como que eu poderia fazer para contar quantas células estão presentes nessa coluna e que contém números válidos dentro delas? Então, a gente pode usar essa funçãozinha aí, igual conte num. Desta forma aí que vocês estão vendo. Vou selecionar o intervalo todinho que eu quero analisar, Enter, e aí ele me retornou o quê? Me retornou 2. Por que 2? Porque é só essa célula aqui e só essa aqui que contém números válidos. Né? As demais ou está vazia, ou tem erro, ou tem palavras, né, que não são números. Show? Então, mais uma funçãozinha aí interessante, né, para a gente computar, por exemplo, quantas respostas o nosso formulário colheu e que são respostas com número. Por exemplo, você pesquisou, perguntou qual é a tua idade e as pessoas foram lá e escreveram idades de diferentes formas, né? Ou colocaram sujeira lá dentro do campinho de idade. Você pode fazer uma avaliação então preliminar, né? Contando através dessa funçãozinha aqui quantas idades válidas, né, foram informadas no teu formulário aí que por exemplo, você elaborou para fazer um levantamento de dados para uma pesquisa. Então, conte num. Ele conta apenas números válidos. A outra funçãozinha é a conte valores. Tá? Essa aqui, então, é muito parecida com a conte num. Só que a conte num, como eu disse, né, ela só conta células com números válidos. Já essa aqui, conte valores, ela conta qualquer célula desde que ela esteja preenchida. Tá preenchida com alguma coisa, ela já conta. Então, tenho aqui de novo aquelas células, né? Uma vazia, com texto, com número, com erro e por aí vai. Vou mandar ver lá no conte.valores. Vou selecionar todas as células, Enter, e aí ele me dá o quê? Me dá 6. Por quê? Porque nós temos 6 células com conteúdo dentro, né? Independente de qual for. Só essa aqui que está vazia e aí ele não conta. Tá? Então temos essa aqui, conte valores, para a gente então fazer contagens, né, de células que estão preenchidas, independente do que tem dentro dessas células. Basta estar preenchido, é contabilizado com esse carinha aí. A próxima funçãozinha que a gente vai ver aqui é a função C. A função C. Ela serve para a gente fazer teste lógico. Por exemplo, aqui eu tenho uma lista de nomes. Aqui eu tenho a média
obtida por cada nome, e eu quero avaliar aqui se essa pessoa, este nome aqui, né, com essa média, ele está aprovado ou em recuperação. Tá? E para isso eu vou considerar a média 6. Então, se alcançou 6 ou acima de 6, está aprovado. Se está abaixo de 6, ficou em recuperação. Então, como que eu posso fazer esse tipo de teste, de verificação? Eu uso a função se. Tá? Então, se a média for menor que 6, recuperação. Se não, aprovado. Então, esse é um raciocínio que você pode fazer aqui para compreender, né, essa função C. Então, primeiro a gente faz um teste lógico, ou seja, eu quero ver se a média é menor que 6. Se for menor que 6, ou seja, em caso de verdade, né, ou seja, se a média for menor que 6, o que acontece? Nesse caso, fica em recuperação. E se a média não for menor que 6, o que acontece? Neste caso, então, o aluno está aprovado. Então, na prática, vai ficar mais ou menos assim, ó, igual C. Qual é o teste que eu quero fazer? Eu quero ver se essa média aqui de caipora, se essa média é menor que 6. É esse o teste que eu quero fazer. Se for menor que 6, o que acontece com a caipora? Recuperação. Então, recuperação é uma palavra, é uma mensagem, né? Eu escrevo entre aspas duplas. Show? Então, se a média da caipora for menor que 6, ela está em recuperação. Se não, ela está aprovada. Olha ali o que eu fiz. Se não, ela está aprovada. Tá? Então, faço o teste. Se o teste der certo, ele realiza isso que está aqui. Se o teste der falso, ele vai realizar isso que estiver neste parâmetro aqui. Vou dar Enter. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a coluna aqui para ficar visível a fórmula que eu utilizei. E está lá. Caipora está em recuperação porque a média é 4, ou seja, menor que 6. Agora eu vou arrastar a fórmula para baixo usando a alça de preenchimento para expandir para as demais e olha lá. Essa aqui que é nota 8 está aprovado porque é acima de 6. 5 está em recuperação porque é abaixo de 6. Pedro tirou 6. Está aprovado, né? Em cima da média. Perônio, 9 está aprovado. Telekid, 7 está aprovado. E esse aqui, recuperação porque ficou abaixo da média. Show? Então, olha lá o formato, né, da nossa funçãozinha C. É o teste lógico, ponto e vírgula. Se o teste lógico der verdadeiro, ele faz o que tu colocar no segundo parâmetro aqui. Se o teste der falso, ele faz o que você colocar no terceiro parâmetro. Beleza? Então, essa é a funçãozinha C. Aqui agora nós temos a funçãozinha conte-C. Tá? O nome já é autoexplicativo, né? Conte a galera se satisfazer determinado critério. Então, ó, você passa um intervalo, passa um critério, e essa função vai contar todo mundo que atender aquele critério que você definiu. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma lista de pessoas e cada uma delas fez ou não, né, uma contribuição em valores monetários ali. Sacou? E aqui do lado, então, eu tenho lá quantidade de pessoas, quantidade de pagantes, quantidade de não pagantes. Então, como que eu faria para contar quantas pessoas tem nessa lista aqui? A gente poderia usar aquela funçãozinha que a gente já viu agora há pouco, né? Conte valores. E aí eu posso contar os nomes, por exemplo. E aí eu tenho lá quantidade de pessoas, 7, né? Porque eu usei a funçãozinha conte valores e ela me deu já 7 pessoas que tem nessa lista. Agora, para contar a quantidade de pagantes, ou seja, eu quero contar quantas pessoas contribuíram a alguma coisa. Ou seja, quantas pessoas têm aqui na contribuição um valor maior que 0. Então, como que eu posso fazer? Igual conte C. Qual é o intervalo? É este aqui. Qual é o critério?
Olha só, o critério eu vou passar entre aspas duplas, é assim que funciona essa funçãozinha. Eu quero contar todo mundo que tenha um valor maior que 0. Beleza? Todo mundo com valor maior que 0. Quantos são? 3. Por que são 3? 1, 2 e 3. Beleza? E agora aqui para contar a quantidade de não pagantes. Bom, seria simples, né? Eu pego todo mundo, menos quem pagou, e eu tenho lá quem não pagou. Então, 7 menos 3 e tenho 4. Essa seria uma forma, né, de encontrar a quantidade de não pagantes. Mas se a gente quiser usar o conte C, tá também, ó. Conte C, pego todo o intervalo, ponto e vírgula, quero contar todo mundo cujo valor na célula seja igual a 0. Então, Enter, e encontrei 4 não pagantes ali na lista, usando então a funçãozinha conte C, que pede o intervalo e o critério, né, de pesquisa. E o critério a gente tem que passar sempre entre parênteses. Show? A próxima funçãozinha é a funçãozinha soma C. Perceba que essa aqui ela não tem o pontinho, ó. É soma C sem ponto. A conte C tinha um pontinho, conte, pontinho C. A soma C não tem um pontinho. E ela serve para quê? Você dá um intervalo para ela, um critério, e ela vai somar todo mundo que der conta daquele critério que estiver presente naquele intervalo. Então aqui, mais uma vez, eu tenho uma lista de nomes, as contribuições feitas por cada um desses nomes, né? E aqui, então, eu tenho que contabilizar. Qual foi a contribuição mais alta dessa lista toda? Bom, nós podemos usar aquela funçãozinha, né, que a gente já viu há pouco, que é a máximo. Então, selecionei o intervalo, máximo, e ele está lá, identificou que foi R$900 o valor mais alto dessa lista. E, de fato, foi. Qual é a contribuição mais baixa? Bom, se eu já usei o máximo, né, lembra que tem o mínimo, que faz também algo equivalente, só que no caso retorna o menor valor. E o menor é 0, né, porque vários não contribuíram. E agora aqui para atender a este item, né, soma das contribuições acima de R$500. Veja, eu não quero somar todo mundo. Se fosse uma soma simples, ele somaria até esse 450 que tem aqui do Hugo. Mas eu não quero uma soma simples, eu quero somar só a galera que está acima de 500. E aí, então, que entra em cena, né, a funçãozinha soma C. Então, a gente vai lá, igual soma C, abre parênteses, passa o intervalo, né, de análise, ponto e vírgula, e passa o critério aqui entre aspas duplas. Se eu quero somar todo mundo com valor acima de 500, então maior que 500. Fecho parênteses, Enter. E aí encontrou lá que deu 1.700, né? A soma das contribuições acima de R$500. E de fato foi isso, porque há 900 e 800 ali presente na lista que são maiores que 500. Show? Seguindo adiante, então, além da função conte-C, que conta valores que satisfaçam um critério, do soma-C, que soma valores que satisfaçam um critério, nós temos o média-C, que calcula a média, né, a partir de um critério informado. Então, nós temos aqui, né, a mesma listinha de nomes, de contribuições, e veja só, se eu vier aqui e calcular a média simples geral, usando a funçãozinha média, informa ali o intervalo, fechei. Olha o valor que ele encontra. R$307,14, a média simples, né? A média simples das contribuições presentes nessa lista aqui. Mas se eu quiser calcular a média das contribuições não nulas, ou seja, eu quero pegar as contribuições que de fato foram efetivadas, né, as que são não nulas, e fazer uma média dessa galera aí. Como que nós faríamos? Usa a funçãozinha média C. Então média C, passo o intervalo, e o segundo parâmetro, o critério. No caso, se é para pegar as não nulas, né, a gente passa um critério maior que 0. Né? Então, eu quero somar eu quero fazer a média de todas as células cujo valor é maior que 0. Enter, e aí a gente consegue então ver a diferença, né,
de resultado obtida usando a média C e a média. Então, vai depender do que você quer levantar, né? Uma média simples geral, usa a funçãozinha média. Se você quer uma média que atenda a determinados critérios, aí você vai ter que usar a função média C. Show? E, finalmente, nós temos a funçãozinha aqui proc_v. Essa função aqui, ela permite a gente integrar, né, interligar tabelas. Nesse caso aqui, eu quero interligar essa tabela aqui com essa outra aqui. Nessa tabela, vocês estão vendo, eu tenho nomes de pessoas, a idade de cada uma delas, a altura de cada uma delas e o peso de cada uma delas. Tá? Essa tabela aqui, ela poderia estar em outra aba ou mesmo em outro arquivo de planilha, certo? Não tem problema nenhum. O que eu quero fazer eu quero poder digitar um nome aqui de uma pessoa e se esse nome bater com algum desses nomes aqui, me traga a idade, a altura e o peso, né, nessas células aqui embaixo. Sacou? Então, eu digito aqui nessa caixinha e automaticamente eu quero que seja puxado para essas células aqui de baixo os valores contidos nessa planilha quando este nome que eu digitei aqui em cima bater, né, coincidir com algum desses aqui ao lado. Tá? Então, para isso, a gente usa a funçãozinha proc_v. Tá? Mais uma vez, né? Aqui nós temos essa tabelinha e essa aqui na mesma aba da minha planilha eletrônica, mas elas poderiam estar em abas diferentes, em arquivos diferentes, que a funçãozinha proc_v funciona do mesmo jeito. Tá? Então, vamos lá. Aqui, quando eu digitar o nome lá em cima, eu quero que, por exemplo, puxe a idade, né, caso aquele nome bata com algum daquela coluna lá à esquerda. Então, funciona mais ou menos assim. Igual proc_v. Qual é o valor procurado? Né? Qual é o valor que eu quero procurar? Eu quero procurar com base no nome que for digitado aqui. Eu quero procurar em qual intervalo de dados? Eu quero procurar neste intervalo de dados aqui. Tá? E perceba que esse intervalo de dados que eu estou selecionando, a primeira coluna aqui tem que ser obrigatoriamente a coluna do valor procurado. Tá? Próximo parâmetro, qual vai ser? Qual é a coluna que eu quero que retorne se o valor que eu digitei aqui em cima bater, coincidir com algum desses aqui? Eu quero que retorne a idade, né? E a idade é qual coluna desse intervalo? Nome é a primeira coluna do intervalo, idade é a segunda coluna do intervalo. Então, eu coloco aqui 2, porque eu quero que retorne a segunda coluna daquele intervalo. Teclo Enter e está aqui a minha formulazinha pronta. Tá? A partir de agora, se eu digitar um nome aqui, por exemplo, Sônia. Vou digitar Sônia, teclar Enter e olha lá o que aconteceu. Eu digitei Sônia aqui, o proc_v pesquisou por Sônia aqui, encontrou Sônia aqui e ele me retornou a segunda coluna 43 ali na idade. Bacana, né? Se eu quiser, com base no nome lá em cima, retornar a altura, como que eu faria? Igual proc_v, quero com base neste nome aqui desta célula, procurar aonde? Nesse intervalo de dados, ponto e vírgula. Qual é a coluna que eu quero que retorne? Eu quero que retorne a segunda coluna, a terceira coluna, aliás, agora, né? Porque a primeira é o nome, a segunda é a idade, a terceira é a altura. Então, a terceira coluna, e está lá a altura 1,58 da Sônia. Será que é? Verdade, é essa mesmo. Se eu trocar o nome aqui de Sônia para Wilson, 1, 2, 3, teclar Enter, foi. Olha lá, troquei o nome, ele já puxou a idade do Wilson, 23, e já puxou a altura do Wilson, 1,91. Beleza, né? Vou pegar aqui para puxar o peso. Então, proc_v, com base naquele nome que digitar naquela célula lá, ponto e vírgula, nesse intervalo de dados aqui, ponto e vírgula, agora eu quero a quarta coluna. Por que quarta coluna? Porque eu quero agora retornar o peso. Ó. O nome é a primeira coluna, a idade é a segunda, a altura é a terceira e o peso é a quarta coluna do intervalo de dados. Fecho parênteses, Enter e está lá 90,5 quilos, né? Que é o peso do Wilson. Lembrando que se eu trocar o nome aqui, com certeza absoluta,
todas as informações atualizam. Ó. Vou puxar por Thelma. Ó, puxou lá, Thelma, 29 anos, 1,74, 75,1 quilos. Show? E aqui, IMC, Índice de Massa Corporal. A gente não tem esse valor aqui na tabela, mas a gente tem aqui uma formulazinha para a gente calcular o IMC. É o peso da pessoa em quilos dividido pela altura ao quadrado. Então dá para a gente calcular aqui de maneira bem simples. Ó. Igual, qual é o peso? Está aqui. Este peso dividido pelo quê? Pela altura ao quadrado. Cadê a altura? É aqui. E eu vou fazer entre parênteses aqui. Altura ao quadrado. Perceba como que eu fiz ali para colocar o expoente. Ó. O expoente a gente coloca usando um acento circunflexo. Se é ao quadrado, é circunflexo 2. Se é ao cubo, circunflexo 3 e assim sucessivamente. Então, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Teclo Enter e tenho ali o IMC da Thelma calculado certinho. Só vou ajustar aqui a formatação do número, deixar com 2 casas decimais dessa forma aí, e tá tri. E assim a gente encerra então mais essa lista aí de fórmulas e funções aí de planilhas eletrônicas, tá? A gente começou aí vendo soma, média, moda, mediana, máximo, mínimo, conte num, conte valores, C, conte C, soma C, média C e agora um PROC V, né, que vai nos permitir aí interligar as nossas tabelas, nossas abas, nossas planilhas, nossos arquivos diferentes, né, de planilhas e por aí vai. Certinho? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.